Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Publicada no fim de maio, uma nova lei no Mato Grosso do Sul institui que a pessoa com TDAH ou dislexia pode receber tempo adicional de 1 hora para realizar uma prova. Eles também podem ter um profissional para auxiliar na leitura da prova ou mesmo para auxiliar na escrita e preenchimento do cartão resposta. E a quarta opção de auxílio é a disponibilização de uma sala diferenciada para a realização de uma avaliação como essas. Hoje, a gente vai entender a importância da lei, mas, sobretudo, o que é o TDAH, o que é a dislexia. Para isso, eu recebo agora a médica psiquiatra, a doutora Graziela Michelin, e o neurologista, doutor Lucas Moura. Bom dia, Graziela. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutor Ricardo. Prazer receber vocês para falar de um tema que tem tomado conta das notícias, da imprensa e do dia a dia das pessoas. Afinal de contas, essas doenças passaram a ter uma atenção maior da comunidade científica, mas também da população. Eu gostaria que vocês definissem o que é TDAH, o que é dislexia. Começar com a Graziela falando sobre TDAH, pode ser? Aí o Lucas fala sobre dislexia. O TDAH é uma alteração do neurodesenvolvimimento, assim como o autismo, também é uma alteração de neurodesenvolvimento, onde a pessoa, o indivíduo que é portador dessa alteração tem uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de se concentrar nas atividades, uma certa hiperatividade ou uma atividade, uma movimentação aumentada e impulsividade. Então, hoje nós classificamos o TDAH de 3 maneiras, ou há 3 tipos de TDAH, que é o tipo desatento, o hiperativo ou o tipo combinado, que a pessoa pode ter tanto a hiperatividade quanto a desatenção. Então, essas são as 3 formas hoje de TDAH, tá? E é uma alteração no córtex pré-frontal, onde está ali alterado ou desregulado a quantidade de dopamina e noradrenalina, e essa desregulação ou essa alteração que acontece ali nesse córtex pré-frontal causa todos esses sintomas. É uma série de fatores que levam ao diagnóstico do TDAH. E a dislexia, Lucas? Já a dislexia também entra dentro dos distúrbios do neurodesenvolvimento, ou seja, do desenvolvimento neurológico, e ele está mais caracterizado por um distúrbio da aprendizagem, da escrita e da leitura, através de mecanismos cerebrais, onde você tem as interconexões, seja visual e auditiva, onde a pessoa não consegue fazer a decifragem daquele código, da letra, e também tem dificuldade, às vezes, na expressão, na hora da leitura, na decodificação também da leitura. E isso pode dificultar eles em diversos aspectos. Existem 3 níveis, leve, moderado e grave, e quanto maior a dificuldade dessa interpretação, vai aumentando então o nível, até podendo chegar à alexia, que é o caso mais grave, onde a pessoa ela não consegue, de forma alguma, ler e escrever. Isso acontece de forma genética, mas também pode acontecer secundário a causas de trauma. No caso do DSM-5, a gente trata mais do caso relacionado ao desenvolvimento. Então, ele vai presenciando desde o desenvolvimento infantil da criança, desde o nascimento. Agora, podemos definir então que no TDAH é um pensamento mais acelerado, com pouco foco. Isso. A gente pode definir dessa forma? Sim. Com múltiplas ideias, pensamentos, mas não consegue focar numa determinada atividade, a não ser que seja algo muito, muito, muito interessante para a pessoa, é isso? Exatamente. Isso que às vezes confunde o diagnóstico, porque quando as famílias nos procuram para fazer o atendimento,
a família fala, mas ele consegue prestar atenção num tablet, ele consegue prestar atenção num jogo, né? Ou algo que é interessante, um brinquedo, alguma coisa, mas não consegue prestar atenção ali na atividade, uma atividade escolar ou algo que seja ou demande tempo de atenção, é o que a pessoa não consegue fazer. Eu falo pessoa porque hoje não só as crianças nos procuram para fazer o diagnóstico do TDAH, quanto adultos, até porque não se conhecia antes, e aí os adultos veem, olha, eu tinha isso na minha infância, tive uma certa dificuldade escolar, alguma coisa, e hoje eu estou apresentando, conhecendo, né, ouvindo falar sobre o TDAH, percebo que eu tinha todas essas coisas. Então, cada vez mais, um número de adultos está descobrindo que tem TDAH agora na idade adulta. E acabou passando por dificuldades na infância que não sabia o que era, né? E às vezes até se prolonga essa dificuldade na vida adulta. A dislexia seria mais essa dificuldade de interpretação. Agora, uma curiosidade, é verdade que você já teve o diagnóstico de dislexia, Lucas? Sim, isso aconteceu já quando eu fazia neurologia. Sério? Eu passei com toda a dificuldade durante a vida estudantil, na vida acadêmica e depois já na neurologia, dentro do ambulatório de neuropediatria, aí comecei a me identificar e conversando com os preceptores, a gente fez então essas consultas, esses testes, onde a gente conseguiu avaliar e ver se então eu tinha dislexia. E isso foi muito importante porque eu consegui entender o porquê das dificuldades que eu tive durante toda ali a minha infância e também dentro da vida acadêmica, para transcrever as minhas grandes anamneses e quando eu era pequeno para fazer os trabalhos naquelas folhas ao maço e então errava e aqueles vários corretivos e aquilo foi bastante dificuldade. Será que isso te influenciou em alguma coisa para escolher a neurologia? A neurologia, não. Isso me ajudou muito com o desenvolvimento pessoal, mas a essa época eu já tinha um filho e a gente, então, fez o diagnóstico de TDAH. Então, entendi. isso me fez assim, estudar mais sobre TDAH, dislexia, e a neurologia foi ainda como clínico, a gente atendendo casos neurológicos e a gente se apaixonou pela neurologia. É uma especialidade maravilhosa, assim como a psiquiatria. A gente vai fazer um intervalo e volta para continuar nosso bate-papo. Já voltamos. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento.
Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Graziela Michelin, que é médica psiquiatra, doutor Lucas Moura, médico neurologista. A gente está conversando sobre TDAH, sobre dislexia, enfim, sobre essas doenças neurológicas que podem, né, ser diagnosticadas e tratadas de forma a permitir um melhor desenvolvimento das crianças e dos adultos também. Como é que a gente faz o diagnóstico das duas doenças? É mais para o psiquiatra, é mais para o neurologista? Ou todo mundo junto trabalhando para encontrar o caminho, junto ao psicólogo, ao TO, enfim? O diagnóstico, tanto do TDAH quanto da dislexia, é um diagnóstico clínico, né? E onde nós podemos lançar mão hoje de avaliações, né, de testes da neuropsicologia, onde existe um padrão de normalidade e a pessoa fazendo esses testes, a gente consegue avaliar esse desvio, né, do padrão que é o normal. Além disso, são feitos testes neurológicos também, o Dr. Lucas pode falar melhor do que eu, mas o diagnóstico é basicamente clínico, né, pelos sintomas que a pessoa tem. Muito bem, então não tem exames como ressonância, o eletroencefalograma, como as pessoas gostam às vezes de falar assim, eu preciso fazer um exame para saber por que eu estou assim. Mas são através de testagens, né, da neuropsicologia e, no caso da dislexia, também da neuropsicopedagogia, avaliando ali também isso de aprendizagem, da leitura, tanto da fluência, as trocas e as omissões que vão acontecendo. Através dos scores que esses testes trazem, a interpretação deles é que vão nos auxiliar, tanto a perceber que cada indivíduo tem algumas características individuais, o grau como ele é afetado e também para indicar uma terapia para essa pessoa, e assim como qual o tipo, né? Agora, quando a gente olha para esses transtornos, né, tanto TDAH quanto a dislexia e o próprio autismo, a gente percebe que algumas coisas podem se misturar, né, na manifestação desses transtornos. O diagnóstico não é tão simples, né, para afirmar, olha, é TDAH, é dislexia, ou tem um pouco de cada coisa. Como é que vocês fazem isso? É assim, ó, um detalhe assim, que chama atenção é que 70% das crianças diagnosticadas com TDAH têm um outro diagnóstico associado. Olha isso. E fica mais... não difícil, mas mais complexo ainda essa avaliação, porque assim, o TDAH, então, em 70% dos casos vem com mais alguma coisa junto. Pode ser uma deficiência intelectual, até é um dos diagnósticos diferenciais, né, na questão da aprendizagem, ou pode estar uma ansiedade associada, uma depressão,
né? Mas o diagnóstico mais comumente associado na infância é o transtorno opositor desafiador. 10% dos casos tem mais de 3 diagnósticos associados. Então, mais de 3 CIDs, né, que a gente fala, associados. Então, assim, é uma avaliação complexa, né? Às vezes os pacientes falam, mas é difícil até a aceitação, né, de todas as informações que a gente passa quando é fechado um diagnóstico desse, para a família e até para o próprio paciente, mas eu acredito que lançando mão dessa equipe multiprofissional que a gente precisa, o paciente consegue ter os benefícios e conseguir se desenvolver, né? Que essa é a questão, alcançar a funcionalidade do paciente. Lucas. Muito bem. No caso da dislexia, até mesmo no TDAH, até outros exames podem ser feitos para excluir outras causas. No caso da dislexia, transtornos do processamento auditivo central, né? Ou até mesmo tumores congênitos que possam afetar, mas o diagnóstico ele é clínico, né? Essencialmente clínico. E a dislexia, ela pode estar associada com o TDAH também. Pois é. Então, muitas vezes a gente faz um diagnóstico, às vezes de uma, depois a gente observa associada ao outro. Como existe até um protocolo, agora principalmente depois da pandemia, muitos dos alunos ficaram em casa e bem no período da alfabetização. Então, isso dificultou e atrasou o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Então, a gente consegue, às vezes, fazer um estímulo para a criança e ver se aquilo é apenas uma dificuldade normal ou se realmente aquele paciente ele tem uma dislexia associada. Agora, é inegável que esses transtornos podem levar a importantes dificuldades no aprendizado, não é verdade? Nossa, muito, assim, dificuldade no aprendizado. E isso, assim, do ponto da questão da psiquiatria, da psicologia, afeta a autoestima da pessoa, a autoconfiança, né? Então, quando o paciente, por exemplo, já vem na idade adulta para ser avaliado, né, em relação ao TDAH ou até uma dislexia ou algum outro problema de aprendizagem que teve, a gente percebe que a alteração comportamental e a alteração na questão da autoestima, né? Com certeza, né? Esses são fatores importantes. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volto para conversar sobre a importância dessa lei que permite uma elasticidade aí para que as pessoas possam fazer provas, concursos, enfim. Já voltamos. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito. Levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul.
Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto ao mobiliário para conectar ambientes e pessoas. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a médica psiquiatra, a doutora Graziela Michelin, e o médico neurologista, doutor Lucas Moura. Nosso bate-papo hoje é sobre TDAH, sobre dislexia, sobre desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem das crianças e também dos adultos quando o diagnóstico é feito mais tardiamente. Antes da gente falar sobre a lei, o diagnóstico precoce facilita o tratamento? Com certeza, o diagnóstico precoce facilita no tratamento, porque a grande importância do diagnóstico em si é a auto-observação, a autorregulação, né? E aprender a lidar com os sintomas. Não necessariamente, no feito o diagnóstico, é necessário o uso de uma medicação, né? Tanto que quando o paciente vem, nós fechamos um diagnóstico desse, o tratamento ele é multiprofissional para justamente as terapias auxiliar o paciente nesse tratamento. Se há necessidade de um tratamento medicamentoso, será lançado mão. Mas, normalmente, as terapias já conseguem sanar o problema ao longo do tempo. Olha só, e a pessoa aprende a lidar, né, com o problema. É um apoio para o desenvolvimento dessa criança ou desse adulto. Exatamente. Né? E da aprendizagem, né? Da aprendizagem. Porque é importante, quanto mais precoce, vai auxiliar na alfabetização e que isso vai influenciar diretamente toda a vida acadêmica, profissional, né? Há questões emocionais ali também da criança. E no caso da dislexia, não há, às vezes, um tratamento medicamentoso, mas o multiprofissional vai ajudar e, assim, as adaptações, seja ela nas avaliações, como é muito importante que aí ele consiga ter bons resultados. E os tratamentos são de médio e longo prazo, Lucas? Eu costumo dizer que o tratamento, ele é contínuo. Ele sempre deve acontecer, mesmo que de uma intervenção apenas psicológica, porque sempre há uma nova demanda para esse paciente trabalhar. São bons os resultados?
São bons os resultados, desde que feito o tratamento e os acompanhamentos adequadamente. Sem pressa. Sem pressa, exatamente. Agora, detalhe importante é essa lei que institui 1 hora a mais para quem tem esses transtornos, poder fazer uma prova, um concurso, ou até mesmo ter um acompanhamento, uma sala isolada. Qual a importância disso, Lucas, e depois, Graziela? Eu vejo que a importância da lei ela está muito relacionada à própria dificuldade que o aluno com TDAH ele tem para leitura. É muito mais lento, e para escrever também, devido à dificuldade na atenção dividida, tudo, e também para transcrever. E a dificuldade está muito mais relacionada ao déficit de atenção, enquanto que no caso da dislexia, aí a dificuldade ela não é apenas para ler, mas também para transcrever. Então, há uma necessidade maior do que muitas vezes o TDAH, que aí precisa de um ledor, precisa também de uma pessoa para transcrever, muitas vezes até, e um ambiente muito barulhento, um ambiente com muito mais pessoas, isso atrapalha na concentração e atrapalha também na hora de ler. Com certeza. Normalmente, né, o indivíduo que tem o TDAH, ele sabe a matéria, ele sabe ali o conteúdo, né, da prova, ele só tem uma dificuldade atencional, então se ele está numa sala com muitas pessoas, aquele ambiente vai tirar a atenção, né, e a questão do tempo também, porque há uma alteração nas funções executivas, então ele precisa de um pouco mais de tempo para executar aquela tarefa. Então, assim, é muito importante essa lei para ele conseguir atingir os resultados que ele tem a capacidade de atingir. As medidas previstas na lei são suficientes, na opinião de vocês? Eu vejo que ela segue uma linha que já vem sendo tomada no Enem já desde 2012. Perfeito. E já agora leva para os outros concursos públicos e vestibulares aqui também do Estado. E é uma coisa para a dislexia que talvez possa auxiliar, às vezes, a transcrição seja feita, às vezes, por um computador, por exemplo. O paciente dislexo muitas vezes tem facilidade para fazer a transcrição por computador ou máquina datilográfica, enquanto que a dificuldade para escrever manualmente é muito maior. Então, acho que é um processo que pode ser experimentado ainda na escola, nessa adaptação das próprias avaliações e também do tempo, e essas testagens vão fazer com que amadureçamos aí como sociedade. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os pais, né, e para as pessoas que têm uma desses transtornos. Eu vejo assim que o diagnóstico do TDAH, às vezes o paciente vem até nós, né, psiquiatras ou neurologistas, procurando um diagnóstico imediato, e o diagnóstico demanda tempo, o diagnóstico demanda avaliações, né, porque vai ser determinante para a vida daquela pessoa, mas precisa ser investigado. Né? É muito importante para o desenvolvimento, e eu acho que não negligenciar, né, se está acontecendo alguma dificuldade de aprendizagem, não negligenciar e procurar os atendimentos, né, que existem hoje pela rede pública, tá? E tem como ter acesso. Eu sei que o que a gente sonha para os nossos filhos e até mesmo para nós é que nossos filhos se desenvolvam super bem e que não tem nenhuma dificuldade. Mas se a gente fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, muitas vezes um professor que avisa, olha, tem uma certa dificuldade, e esse processo de não levar à frente, investigar, pode atrasar o diagnóstico. Então, na mínima suspeita, é importante investigar. E, se caso não tiver, ok. Mas se tiver, iniciar precocemente o tratamento que vai para toda a vida daquela criança e o adulto se tornar uma pessoa funcional. Lucas, Graziela, muito obrigado. Aprendi um monte com vocês aqui. Eu tenho certeza que quem está assistindo também. Muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.